Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A Cilei, do canal Sarça Ardente, pediu para mim agradecer a todas as mensagens de vocês. E eu agradeço a ela por ter participado comigo na mensagem aqui. Se você não é inscrito ainda no canal Sarça Ardente Sud, que é o canal da Cilei, se inscreva. Vou deixar o link novamente aqui, tá bom? Do canal dela para vocês se inscreverem. Ela tem uma mensagem especial também no dia do Natal, tá bom? A gente fica aguardando aí a mensagem que ela vai compartilhar com a gente no dia 25. Bom, ela escreveu aqui no canal, né, dizendo assim: vocês foram doce em cada comentário. Fiquei muito feliz em ler cada mensagem. Muito obrigada. Ela, na verdade, eu olhei as mensagens aqui. Cada pessoa que estava mandando mensagem, ela estava respondendo essas mensagens, né? Uma pessoa bem dedicada. Então, forte abraço aí para a Cilei, para o esposo dela, o Carlos, para a família toda aí, tá bom? E quem não acompanha o canal Sarça Ardente Sud, se inscreva aí no canal dela. A outra mensagem aqui é de uma irmã chamada Sinais Sobral, tá bom? Ela escreveu aqui: bom dia, irmão. Linda mensagem. Eu trabalho como recepcionista em uma clínica. E uma vez uma paciente falou: você é evangélica? Eu respondi: sou cristã, membro da Igreja de Cristo. Então ela respondeu que você tem uma luz muito especial, né? E ela ficou muito feliz por conta da mensagem que eu estava compartilhando ontem e que casou direitinho, né? Que Cristo ele é a luz e que nós refletimos essa luz. Quando uma pessoa diz que nós somos especial, é porque essa pessoa ela tá vendo a luz de Cristo em nós, né? Às vezes ela tá vendo a caixa que somos nós, esse recipiente, mas o que está dentro de nós é a luz de Cristo. Então, gratidão, um forte abraço para você, Sinais Sobral aí para toda a sua família. Então, gratidão pela sua mensagem aqui. Ela termina aqui a mensagem dela desejando, né, um feliz Natal a todos os seguidores do canal aqui. Gratidão. A última mensagem que eu vou ler aqui é da Gláubia Gláubia Dourado, tá bom? A Gláubia Dourado aqui, ela escreveu duas mensagens aqui. Uma dessas mensagens ela escreveu assim: irmão, minha filha vai iniciar a missão em São Paulo Oeste, dia 16 de janeiro. Vai ficar com vocês aí por 18 meses. Parabéns aí, né? Você deve estar muito feliz por a sua filha vir fazer a missão. Eu também estou bem ansioso para minha filha ir para a missão também, né? Mas ela está com 16 anos, né? Então vai demorar um pouquinho ainda, mas ela tem esse desejo, eu fiquei bem feliz também. Estou me preparando para enviar ela para a missão. E em relação à sua filha vir fazer missão aqui, né, em São Paulo Oeste, é a missão onde eu moro, tá bom? Aqui no meu bairro, a missão que pega aqui é a missão São Paulo Oeste, né? E vai ser um prazer, né, ela estar aqui no bairro e poder vir almoçar aqui com a minha família, tá bom? Se ela passar na estaca Campo Limpo, eu sou da ala Jardim IP, tá bom? Então, gratidão aí por você emprestar a sua filha, né, por um ano e meio aí para servir ao próximo, né? Eu acho muito bonito esse trabalho. Vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Eu peguei a mensagem de hoje aqui para compartilhar com vocês, aqui no manual do Vem Segue, só que dessa vez eu peguei no manual Estudo Pessoal e Familiar, porque essa parte aqui não tem na parte da escola dominical, tá bom? Do manual. E eu gostei muito dessa mensagem aqui, então eu peguei. Aqui vai falar sobre os símbolos que podem nos ajudar a lembrar de Jesus Cristo. Então tem vários símbolos aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue falar de algum deles. Eu peguei alguns símbolos aqui e peguei uma escritura. Tem uma relação de escritura relacionada a esse título, tá bom? E eu deixei as referências aí na descrição do vídeo. Porém, eu escolhi uma escritura de cada aqui, né, para compartilhar. Então, o primeiro título aqui que fala sobre Jesus Cristo fala sobre o Cordeiro. E aí eu peguei aqui Gênesis 22, versículo 8, tá bom? Aqui é quando Abraão, né, foi pedido para ele sacrificar o seu filho Isaque. Né? E toda vez que Isaque perguntava, né, Isaque ali carregando a lenha, indo para o sacrifício, e ele perguntava para o pai dele: pai, aqui está a lenha, aqui nós temos as coisas para acender o fogo, mas cadê, né? Cadê o sacrifício, né? Cadê o animal para o sacrifício, né? Então foi um momento bem difícil ali para Abraão ir com o seu filho até o sacrifício. Então eu escolhi essa escritura aqui em Gênesis 22, versículo 8, que disse assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos.
Eu achei muito interessante essa escritura, porque ele fala que Deus proverá para si o cordeiro. E o cordeiro, né, a gente sabe que Isaac ele não foi sacrificado ali na hora, né, o Senhor mandou um anjo ali, o próprio Senhor veio e impediu ali a ação, e aí tinha, né, um animal preso com chifres lá no galhos lá, e então ele vai e sacrifica aquele animal ali, tá bom? No lugar de Isaac. E o Senhor, ele provê o próprio cordeiro dele no nosso lugar. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele é o cordeiro. E nós pensando sobre essa escritura aqui, né, Abraão ia sacrificar o seu próprio filho, né? E eu sou muito grato a esse título de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu sei que por ele ser o Cordeiro de Deus, eu posso ter a minha filha para sempre, a minha família para sempre, porque nós seríamos sacrificados, né? Mas o Senhor foi sacrificado em nosso lugar, nós podemos ter nossa família para sempre. Imagina a alegria que Abraão ficou ao não precisar sacrificar o seu filho Isaac ali. Então eu escolhi essa escritura que Abraão diz, né? Aqui que o Senhor proverá para si o cordeiro. E esse cordeiro é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então eu separei essa escritura aqui. Vamos aqui ao próximo título que eu separei aqui, que é o maná, né? O maná ali, que era o alimento, né, que foi dado ali aos israelitas por 40 anos no deserto, tinha o maná ali para eles comer, tá bom? O que significa a palavra maná, tá bom? O maná, ele significa a palavra em hebraica, o que é isso, né? Porque era um alimento na qual os israelitas nunca tinham visto antes, né? Era um alimento ali. Inclusive, esse alimento também é chamado do pão do céu, porque é um símbolo. Dizer a palavra pão é um símbolo do alimento diário, tá bom? Então, o pão do céu significava o maná também. Mas quando os israelitas viram o maná, eles disseram assim, quando eles viram aquele alimento ali, né, no chão, eles falaram maná, né, que significa o que é isso? Então, o próprio nome do alimento ali é chamado o que é isso, né? A palavra hebraica significa o que é isso, né? Então, eles perguntaram que aquilo. E aí Moisés ensina que aquilo era o pão que o Senhor tinha enviado para eles, ou seja, o alimento que ele havia enviado ali para eles. E aqui para falar do maná, eu gostei aqui de compartilhar. Tem Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que fala sobre o maná, mas eu escolhi aqui João capítulo 6, versículo 31, que é quando as pessoas perguntam, né? Pergunta ali, Jesus Cristo já havia feito a multiplicação dos pães, dos peixes, alimentando o povo, e o povo estava seguindo a Jesus Cristo ali por conta do alimento. Porém, né, Jesus Cristo, eles pedem um sinal, mostra que você é o Cristo, né? Na verdade, o versículo diz assim, ó, João capítulo 6, versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-nos a comer o pão do céu. Então os israelitas falam, olha, faz um sinal para nós, querendo que Jesus Cristo multiplicasse alimento ali para eles, né? E falou, olha, o Moisés nos deu o pão do céu, né? Conforme está escrito aqui. Mas aí Jesus Cristo responde no versículo 32. Jesus, na verdade vos digo. E disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí Jesus Cristo começa a ensinar que todo aquele que comeu do maná, né, no deserto, aquelas pessoas morreu, mas aquele que comesse ele, que é um título de Jesus Cristo, pão, né, do céu ali. Então Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Então é um dos títulos aqui. No manual aqui, o título tá como maná, tá bom? O maná também é um título de Jesus Cristo, o pão do céu, ou seja, o pão da vida. Cristo, ele é o pão da vida. Então eu gostei dessa parte aqui. Aliás, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro pão que nos alimenta. Ele é o nosso alimento, tá bom? Então tem esse significado aqui, eu gosto desse título também. O outro é água, né? Jesus Cristo também é as águas vivas, tá bom? E aí eu peguei aqui para simbolizar a água viva, Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas, que não contém água, né? Que não retém água ali. Essas cisternas, tá bom? Que Jeremias está citando aqui, não eram cisternas
como nós conhecemos hoje, que tem uma veia d'água lá e fica brotando água. Essa cisterna eram buracos cavados na rocha, né? Fazia um poço ali na rocha mesmo. E aí quando chovia, a água acumulava da chuva e ficava ali. E aí no período de seca eles tinham água, né? Só ia lá nessa cisterna e tirava. A cisterna ela não produzia água, ela retia a água, né? E aí a cisterna que o povo estava buscando água, o próprio aqui em Jeremias diz que eram cisternas rotas, cisternas fendidas. Ou seja, era um buraco na rocha, mas ele estava trincado. Então a água que acumulava ali, ela se escoava, ia toda embora e eles ficavam sem água. Então aqui ele está falando que Cristo, ele é a água viva. Presta atenção aqui, ó, no Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ou seja, a gente deixa Jesus Cristo, que é o manancial de água viva. Manancial é águas corrente mesmo, água pura, tá bom? Deixaram a Jesus Cristo pelo quê? Por cisternas rachadas, que não retém água. Às vezes a gente está buscando água onde não tem água, onde não existe. A verdadeira água viva é o próprio Salvador Jesus Cristo. Tem um outro título, tá bom? Aqui não é título que a gente está usando, a gente está falando de simbolismo que lembra Jesus Cristo. Então, já que eu falei do pão, o maná aqui, e agora falou da água, aqui no manual não tá, mas eu queria lembrar a gente do sacramento, que também é um simbolismo de Jesus Cristo. Nós comemos o pão e bebemos a água em memória do corpo e o sangue de Jesus Cristo, do sacrifício expiatório dele por nós. Então, esse é um simbolismo também, tá bom? O outro simbolismo aqui é a serpente de bronze levantada no deserto, lá em Números capítulo 21, é citado que o povo estava rebelde, os israelitas, aí o Senhor mandou serpentes venenosas ali e eles começaram a ser picado por essas serpentes e morriam. Começou a morrer muita gente ali em Israel. E aí eles foram até Moisés e falaram: ó Moisés, nós pecamos contra ti e contra o Senhor. Pede para Deus tirar essas serpentes venenosas aqui, senão a gente vai morrer tudo, né? E aí quando Moisés ele foi perguntar ao Senhor e pedir para que tirasse ali a serpente, né, venenosas que estavam na terra, o Senhor falou que não tiraria, mas que Deus faria um símbolo ali para eles serem salvos. Deus mandou fazer ali uma serpente de bronze e levantou no deserto ali, tá bom? E todo aquele que era picado era só olhar para a serpente que seria curado ali instantaneamente. Essa pessoa não morreria embora tivesse sido picado por uma serpente venenosa, tá bom? Então a serpente de metal é um símbolo de Cristo, porque as próprias escrituras falam, né, sobre isso. Deixa eu pegar aqui, ó, João capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente simbolizava Jesus Cristo, sendo levantado também na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olhar para Cristo, crer em Cristo é a salvação. Tá bom? Então é o método que foi formado aqui. Eu gosto muito do que Neff, ele fala sobre esse simbolismo, né? Da serpente levantada no deserto ali, tá bom? Ele diz o seguinte aqui em 1º Neff, capítulo 17, versículo 41. E o que tinham de fazer era olhar, ou seja, aqueles que eram picados, o que tinham de fazer era olhar para a serpente. O que tinham de fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Porque era tão simples, né? Foi picado ali, era só olhar na serpente de metal, a pessoa seria curada. E aí, por ser tão simples, por causa da simplicidade do método, muitos não olharam. Falaram, só isso eu vou ser curado, né? E acabava não indo lá olhar e morriam pela picada da serpente ali. Isso mostra, né, que Cristo, né, ele é aonde nós devemos olhar. Olhar para Cristo é vida, tá bom? Às vezes alguns métodos também que a gente usa, né, às vezes a gente pensa que não traz, então, será que só eu ler as escrituras um pouquinho de tempo vai fazer efeito na minha vida? Vai fazer. Bom, continue lendo as escrituras, estudando as escrituras, isso vai ter efeito na sua vida. Eu lembro quando eu estava como missionário de tempo integral e eu entregava, né, o livro de Mórmon e pedia para as pessoas ler e perguntar a Deus que o livro ele é verdadeiro.
E a maioria, quando eu chegava na próxima visita, para ver ali como foi a leitura e a oração, a maioria não tinham lido o livro e nem feito a oração para saber que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ou seja, era algo simples para fazer, ler e perguntar a Deus, né? Mas por causa da simplicidade do método, muitas pessoas não faziam ou não acreditavam que receberiam uma resposta que o livro ele é de Deus, tá bom? Então eu gosto desse simbolismo. Inclusive, né, algumas pessoas se perguntam, mas uma serpente vai simbolizar Jesus Cristo? A serpente, ela também simboliza uma das tribos de Israel, que é a tribo de Dan, tá bom? Por que que a serpente, ela serve como um símbolo de Jesus Cristo, tá bom? Em primeiro lugar, nós vemos lá no Jardim do Éden, que a serpente era um dos mais inteligentes. E Cristo, ele é o espírito mais inteligente que existia, né? Antes de nascer num corpo terreno, Cristo existia, mas é um corpo espiritual, tá bom? Ele tinha um corpo espiritual, por isso que eu falei em espírito, tá bom? E ele era o mais inteligente de todos, tá bom? Dos filhos do Pai Celestial, tá bom? Então, a serpente também, ele tinha esse simbolismo lá no Jardim do Éden, a mais inteligente, né? Lá fala a palavra astuto, né? Que era a mais inteligente de todas. Outra coisa que a serpente serve como símbolo, né, de Jesus Cristo, é porque ela salva também. Inclusive na nossa medicina, né, o símbolo da medicina que nós temos é uma serpente, porque o veneno da serpente também salva. O mesmo veneno que mata também salva também, e é usado para fazer remédios e várias coisas para curar pessoas também. Então o Cristo, ele serve como esse símbolo de serpente, né? É só a gente lembrar de outros símbolos, né, que é usado de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo, ele é o leão de Judá. O leão, ele é o rei, né? Dos animais mais temido ali. Então, Cristo, ele é o mais poderoso. Também, Cristo, ele é o mais dócil de todos os animais ali, o Cordeiro de Deus, como nós vimos aqui. Então, sempre tem essa mistura, né? O mais poderoso com o mais humilde também. Então, a serpente, ela tem essas duas características. Ela tanto salva, por meio do veneno dela, que é aplicado ali, de maneira manipulada, que vai fazer salvar vidas. Mas também a picada dela faz morrer também, tá bom? Então Cristo, na vinda dele, ele vai salvar muita gente, mas quem não crê nele não vai poder ser salvo, tá bom? Então é interessante esse símbolo aqui da serpente de bronze, né? Inclusive aqui, a gente vê aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, falando sobre essa serpente, né, de bronze, que Moisés havia feito. Que o povo, ele transformou essa serpente em um deus e começaram a adorar. E Ezequias, ele destrói a serpente, né? Olha o que diz aqui, ó. E tirou dos altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo todos os postes ídolos e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até naquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Então, Neustã aqui em hebraico significa uma coisa de latão. Então, como a serpente era de bronze, né? É um latão reluzente ali. Então, eles chamavam ali de Neustã, que significa algo de uma coisa de latão, tá bom? E eles queimavam incenso. Então a gente tem que separar as coisas. Aquilo era um símbolo de Cristo, mas não podia adorar aquele objeto, tá bom? Assim como também nós não podemos adorar o sacramento, o pão e a água ali. A gente não está ali para orar pelo pão e a água. Aquilo é um simbolismo que vai nos lembrar de Cristo, tá bom? Vamos aqui para o outro símbolo aqui, que é a rocha, né? O tempo já ficou grande esse vídeo aqui. Vamos terminar aqui com, tem a rocha, o renovo e a luz, né? Que Cristo, ele é a luz. Eu vou pegar aqui a luz, tá bom? Vamos falar sobre a luz aqui, o símbolo aqui de Cristo, que nos faz lembrar. Eu peguei aqui esse símbolo de luz, que Cristo, ele é a luz do mundo, aqui em Salmos, versículo 27, versículo 1, diz assim, ó. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida. De quem me recearei? Eu achei muito interessante aqui que quando Deus, ele é a nossa luz, a nossa salvação, a quem a gente vai temer? De quem a gente vai ter medo, né? Eu acho que é isso que significa. E eu acredito que Cristo sendo a nossa luz, a gente vai andar na luz. Andar na luz significa não andar em trevas, ou seja, fazer as coisas certas,
seguir o caminho que o nosso Salvador faz. E aí, então, eu trazendo essa escritura para nós, né? Se você anda na luz, ou seja, está fazendo as coisas certas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, você não tem o que temer, né? Por exemplo, né, um exemplo desse é um bandido. Um bandido, ele pode andar na rua, mas sempre que ele vê um carro de polícia, né? Se ele está foragido, ele vai sentir medo, ele vai sentir um pavor, com medo ali de ser parado. Ou até mesmo se você anda em dia, né? Se você está aí com a sua habilitação em dia, os carros com documento certinho, você não vai andar na rua com medo de ser parado e o carro apreendido, você levar uma multa, assim por diante. Então a gente tem que andar corretamente na luz de Cristo, né? Eu separei essa escritura de Salmos 27:1 e também João 8:12, né? O próprio Salvador Jesus Cristo dizendo: E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, seguir a Jesus Cristo significa andar na luz do Evangelho. E aí a gente não precisa temer ninguém, porque a gente vai estar no caminho do Senhor, né? A gente não vai estar com medo, porque a gente não está fazendo coisas erradas. Então, eu compartilho essa escritura com vocês, tá bom? E deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Cilei. Se você me acompanha aqui e não é inscrito lá no canal Sarça Ardente Sud, se inscreva. Vou deixar aqui na descrição do link para vocês se inscreverem. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.